que você vai ver nos próximos minutos é um testemunho do senhor Rafael Chaves, diretor de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade da Petrobras, que entrou em 2019 pela janela, sem concurso público, indicado pelo governo Bolsonaro, e diz ele que conhece a Petrobras. Observe quantos gestores da Petrobras e representantes do governo federal estão usando máscaras nesse evento fechado no auditório lá no Gaslub, em Itaboraí, uma área que deveria ser a refinaria, o grande complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Estou aqui falando como um executivo de uma empresa, então eu não posso fazer aqui um discurso político, mas não se engane, eu não vou deixar de dar o meu testemunho da má gestão e da corrupção que foi instalada nessa empresa durante a era da gestão do PT. João Henrique, aqui no nosso uniforme tem proteção contra fogo, proteção contra choque elétrico, tinha que estar escrito aqui embaixo, proteção contra a corrupção, contra a má gestão que foi praticada nessa empresa na época da gestão do PT. Esse senhor, usando a nossa farda da Petrobras, disse que não iria falar de política, mas falou de política o tempo todo, atacando o nosso Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Importante lembrar que nos governos do PT, a Petrobras ela cresceu de forma assustadora e sem prejudicar a população brasileira com os preços altos dos combustíveis que nós temos hoje. O PT pegou uma Petrobras que tinha, em média, um lucro líquido de 5 bilhões por ano. Nos governos de FHC. Chegamos no governo PT, tivemos um lucro líquido, em média, de 17 bilhões de reais por ano. Com relação aos investimentos, a Petrobras nunca investiu tanto quanto nos governos do PT. Somente ali no período de 2009 até 2014, nós tivemos investimentos, em média, de 40 bilhões de dólares investidos aqui no Brasil, gerando emprego, gerando renda e, por sinal, através de concursos públicos, aumentando a quantidade de trabalhadores e trabalhadoras na nossa Petrobras, que chegou a ter 84 mil petroleiros e petroleiras. Não tem sido fácil reverter a situação que a empresa se colocou. Estou falando aqui em defesa da empresa Petrobras. Desde 2019, que foi quando eu entrei na Petrobras... Como assim, cara pálida? Em 2019, nós não tivemos concurso da Petrobras. E o presidente Bolsonaro toma posse em 2019. Então entra uma pessoa indicada pelo governo federal, pela janela, para ganhar algo em torno de 150 mil reais por mês, para vir dar o testemunho dizendo que conhece a Petrobras. Nós pagamos mais de 200 bilhões de reais de dívida. Vou repetir, estamos carregando nas costas aí o pagamento de mais de 200 bilhões de reais de dívida desde janeiro de 2019, que foi quando eu entrei na Petrobras. Você deve ter reparado que ele está lendo. Na Petrobras. E com certeza as informações elas não condizem com a realidade. Nós sabemos muito bem que com a descoberta do pré-sal, altíssimos investimentos foram feitos, como aqui citei antes, para nós termos o desenvolvimento, a exploração e a produção do pré-sal brasileiro, ao ponto de termos hoje quase 70% de toda a produção oriunda do pré-sal, o que, por sinal, tem gerado esses resultados vultuosos para a própria Petrobras e esses altíssimos lucros, que em vez de serem revertidos para a população, estão sendo revertidos em forma de dividendos para acionistas e principalmente acionistas de outros países. Nós somos cobrados porque o combustível está caro, porque o gás está caro, porque o diesel está caro, porque a gasolina está cara. O Brasil importa gás, o Brasil importa diesel, o Brasil importa gasolina. Que bom que ele mesmo, tendo entrado pela janela sem concurso público, reconhece que o combustível está caro no Brasil. Óbvio que está caro. E está caro porque o Temer, ele implementou em 2016 o PPI, o preço de paridade de importação, que atrelou os nossos combustíveis ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, ao dólar e a custos de importação de derivados, mesmo o Brasil sendo autossuficiente de petróleo e tendo refinarias para refinar esse petróleo e distribuir e vender os combustíveis e derivados a preço justo para a população, mantendo o lucro da Petrobras, das distribuidoras e das redes revendedoras desses combustíveis. E por que o Brasil ainda não conseguiu atingir a autossuficiência desses produtos? Essa corrupção toda do passado, primeiro, afugentou todos os investidores privados do país. É uma pena que o ministro Paulo Guedes não está aqui, porque eu sei da dificuldade que ele tem de fazer um bom trabalho, de demonstrar as boas contas fiscais e conseguir atrair investimento privado no Brasil. Ele fala do Guedes
esse ministro da Economia, que está ganhando muito dinheiro com a subvalorização da moeda brasileira, ou seja, valorizando o dólar, ele não está na reunião porque ele está cuidando do seu patrimônio que está em paraísos fiscais. E ele que tem beneficiado não somente a si próprio, mas também importadoras que estão aqui ganhando às custas do povo brasileiro e acionistas internacionais que estão também enchendo os bolsos com o brasileiro e a brasileira pagando essa conta. Só em 2021 teve o primeiro investimento relevante no refino brasileiro. O Mubadala investindo aí no refino da Bahia. O que ele chama de investimento, na verdade, é entrega. Como é que você pode vender uma refinaria a preço de banana, como foi feito com a RLAM, o terminal de Madredeus e os terminais terrestres da Bahia? A refinaria, que valia quase 4 bilhões de dólares, foi entregue por 1 bilhão e 800 milhões de dólares para um fundo de investimento lá dos Emirados Árabes, o Mubadala, sobre a promessa de que isso abriria a concorrência e que os preços iriam diminuir. Mas comprovamos que isso é mentira. Com esse monopólio regional privado constituído na Bahia, o que acontece agora é que a Acelen e Mubadala praticam um preço ainda maior do que o da própria Petrobras. E quem paga essa conta é o povo baiano, o povo nordestino. E aqui também os nossos produtos estão fazendo falta na produção da Petrobras. Vou dar aqui alguns exemplos. Promessas que foram feitas na era da gestão do PT. Que promessas foram essas? Vamos construir refinaria no Ceará. Vamos construir refinaria no Maranhão. Vamos contratar sondas para o pré-sal. Vamos botar o Comperj para funcionar. Todas essas promessas têm um ponto em comum. Não gerou uma gota de gasolina, não gerou uma gota de diesel, não gerou uma molécula de gás a mais. Apesar da própria Petrobras reconhecer, junto com a ANP, que o Brasil precisava de pelo menos mais 2 refinarias e de nós termos uma legislação que garantia o conteúdo nacional, o conteúdo local, gerando emprego e renda aqui no Brasil, esses senhores, junto com o Sérgio Moro, Dallagnol e a República de Curitiba, acabaram com a engenharia nacional. As empresas que estão vindo para aqui agora são de fora. As sondas, navios, plataformas são construídos na China, Japão, Singapura, gerando emprego, renda, riquezas em outros países e não no Brasil. E por isso hoje a gente tem essa dificuldade aí. Menor a oferta, maior o preço. Se a oferta fosse maior, o preço seria menor. Se quisesse de verdade essa gestão atuar para termos preços mais justos dos combustíveis aqui no Brasil, ela trabalharia em cima de 2 questões. A primeira é o aumento do fator de utilização das nossas refinarias, que hoje estão com algo em torno de 20% de capacidade ociosa, o que, por sinal, traz esse gap que aumenta a nossa necessidade de importação. Se nós tivéssemos as refinarias com uma alta produtividade, nós teríamos a redução desse gap, teríamos custos unitários de produção mais baixos e, consequentemente, preços mais justos para a população. Mas também tem uma outra questão que essa gestão deveria trabalhar, é o PPI. É o preço de paridade de importação. Não há justificativa para trabalhar com essa política de preços aqui no Brasil, porque 2/3 dos nossos custos de produção de petróleo e refino de petróleo são em real, são nacionalizados e não dolarizados. Nós temos custos internos de produção que deveriam estar sendo levados em conta na formação dos preços dos combustíveis da Petrobras. Não podemos fazer aqui da empresa um campo de discussão política. Estou conhecendo hoje o presidente Jair Bolsonaro. Não o conhecia, nunca havia interagido com ele. Então quero lhe agradecer, presidente, por ter feito aí da direção da Petrobras uma direção técnica, uma direção de concursados da casa. É claro que ele tem que elogiar o Bolsonaro. E ele tem que elogiar por quê? Porque ele, que se diz de uma diretoria técnica, entrou sem concurso público em 2019 para ganhar R$150 mil por mês e para ajudar a destruir essa empresa. Diretoria técnica, bulhufas nenhuma. Nós sabemos muito bem que quando ele fala de corrupção, ele não está aqui se lembrando dos vários diretores e diretoras e gerentes executivos que forneceram informações sensíveis para outras empresas e que hoje estão trabalhando nas empresas que compraram ativos da Petrobras. Se você assistiu esse vídeo até agora, é porque você estava em busca da verdade. E a verdade é uma só. A Petrobras é sua.